Shalom, Adonai, Shalom. Shalom, Adonai, Shalom. Shalom, Adonai, Shalom, Adonai, Shalom, Adonai, Shalom. Bendito sejas tu, Pai, Rei do Universo, Criador de todas as coisas, soberano de todas as eternidades, tu que és poderoso e infinitamente mais poderoso para fazer além daquilo que pedimos e além daquilo que pensamos. Queremos te convidar, ó Todo-Poderoso, para tomar o primeiro lugar nesta reunião, que em cada coração que se conecta conosco, Pai, eles sejam atraídos em obediência à tua palavra. Nós os trazemos cativo à obediência à tua palavra em nome de Yahushua HaMashiach e declaramos esse um tempo de semeadura na direção do teu Ruach HaKodesh. Que sejam abençoados em suas casas, que sejam abençoados em seus caminhos, que sejam abençoados onde estiverem agora a ouvirem a palavra da tua Torá. Reunimos-nos aqui, Pai, mais de um, para celebrarmos a tua presença e te convidamos, toma um primeiro lugar. Sopra do teu trono o chofar da tua misericórdia em Sidaká, sobre a vida de cada um que está aqui, e enriquece os corações com a doçura da tua palavra, ilumina-nos com a tua ordem sopre, e concede-nos ao Todo-Poderoso crescer em graça, conhecimento, discernimento da tua parte, ó Pai. Ajuda-nos a voltar a ti. Ajuda-nos, ó Pai, a estar nesse lugar de perfeição e santidade. Ajuda-nos a fazer tikkun, a retificar nossas ações, a retificar nossas emoções frente à tua palavra. Em nome de Yahushua HaMashiach, nós damos graça por esse tempo. Bendito seja o eterno meu irmão, minha irmã, por tua vida. Você que está web, conectado conosco, graças do Eterno por sua vida, por esse tempo que você está dispensando a nós, para juntos ouvirmos a palavra, ministrarmos a palavra. Eu sempre digo, aquele que vai ministrar e que prepara algo para ministrar, ele é edificado inicialmente, o coração dele queima primeiro. Mas aquele que escuta, ele também é edificado. A palavra do Eterno é como uma espada de 2 fios, ela corta de 2 lados. Ela vale para quem prega e vale para quem escuta, e aquele que escuta também prega. Porque nós não somos apenas vasos, nós somos fios condutores da glória do Eterno no mundo de Asiá, no mundo dos viventes, no mundo dos tempos. Você é a luz, e essa luz não pode ficar embaixo do alqueire, ela tem que ficar em cima da mesa, iluminando. É você a luz na sua casa. Abre esse som na sua casa agora, para esse chofar ser tocado aos ouvidos dos seus parentes. As trevas vão ser retiradas agora, porque luz vai entrar na sua casa. A palavra do Eterno é luz que ilumina as nações. Abra esse som, deixe isso entrar aos ouvidos dos seus parentes. Aumente o som desse carro. Clama por Shalom. Clama pela presença do Pai. Tenho escutado muito nesses dias de batalhas espirituais, ataques na saúde, ataques nas emoções, e eu libero esse tio hoje dizendo Shalom Adonai sobre a vida dos teus servos da servas. Shalom. Shalom Adonai, Shalom. Shalom Adonai, Shalom. Shalom na vida delas, Pai, na vida deles. Shalom Adonai, Refuah Shlema. Sara, Pai, todas as coisas, todas as áreas. Shalom. Shalom, Hanaya, fecha. Shalom na alma, Pai, cura da alma. Traz à memória os perdões não dados. Traz à memória os perdões não pedidos, para que sejam destruídos os altares de legalidade de Hassadã. Shalom, Adonai, Shalom. Shalom, Adonai, Shalom. Shalom, Adonai, Shalom. Shalom, Adonai, Shalom. Sejas tu, Eterno, nosso escudo, sejas tu, Eterno, nossa maguém, nossa estrela. Tu és nossa sorte, tu és nosso favor. És tu, ó Todo-Poderoso, o manto que nos cobre, a luz que nos ilumina. És tu, ó Todo-Poderoso, que no deserto prepara uma mesa. Se você está no deserto hoje, clama, diga, Hashem, prepara uma mesa para mim hoje. Alimenta a minha menorá com o óleo dos céus, para que eu possa continuar brilhando. Peça ao Eterno da parte dele, eu não tenho nada para lhe dar de mim mesmo, mas aquilo que o Eterno está botando no meu coração, eu vou te entregar, e nada vou tolher. Eu quero te soprar
O fôlego de vida é a Torá de Hashem. Machia é esse fôlego, Machia é esse sopro do Eterno na terra dos viventes que não parou de soprar. Desde que o mundo foi criado, tem um sopro soprando e tem uma promessa dizendo: da semente da mulher nascerá um que esmagará a cabeça da serpente, e da semente da mulher nasceu um, e ele liberou sobre nós o sangue, o sacrifício que nos concede a autoridade para entrar na presença do Pai. E é na base desse sacrifício, na direção desse sacrifício, que nós queremos ministrar hoje. Queremos chamar a presença do Pai, desde já liberar a bênção para a leitura da Torá, para a ministração da Torá. Para o Shat Adonai, Eloheinu melech haolam, asher quidesh anu b'mizvotav v'tzilanu, lassot bedrivet Torá, bendito és tu, Adonai nosso Elohai, Rei do Universo, que nos santificou com seus mandamentos e nos ordenou ocupar-nos com as palavras da Torá. Declaramos a Torá Emet, Pai, a palavra da verdade, a tua autoridade, a morada é aqui e aonde estiver na casa dos teus servos. Anulamos toda sorte de arrodar contrário, toda sorte de trabalho contrário a esta obra. Trazemos o coração dos teus servos cativos à obediência da tua palavra e te pedimos a tua ajuda, ó Pai. Sopra dos teus céus o bom sopro da vida e da alegria, da shalom e da paz. Que haja luz onde há trevas, que haja cura onde está a enfermidade, que haja shalom onde está a tribulação, que tu nos ilumine, ó Pai, com a luz da tua glória, deixei em Yahushua HaMashiach. Amém, amém. Meus irmãos, sejam bem-vindos à Casa do Caminho, a sua escola de Torá. É uma alegria para nós, cada vez que o apóstolo nos convida a ministrar uma paraxá, a fazer um shiur, nosso coração se alegra. Eu gostaria de pedir o feedback de vocês, que vocês coloquem aqui no chat, se o som está bom, se vocês conseguem ver e ouvir. Desde já eu vou compartilhar com vocês o slide, mas gostaria desse feedback de vocês, se vocês conseguem ver o slide perfeitamente, e se vocês conseguem me ouvir. Bênção da parte do Eterno. O Eterno é maravilhoso. Estamos falando aqui de Recife, capital de Pernambuco, o tempo está nublado, mas eu tenho certeza de uma coisa, e isso não sai do meu coração. O sol está no céu, Israel continua sendo a menina dos olhos do Eterno, enquanto houver sol e estrelas no céu, a promessa não caiu por terra. E por que eu estou dizendo isso? Para você se alegrar, porque você foi enxertado em Israel. Nós estávamos longe, mas agora estamos perto, fomos enxertados, as promessas não nos diziam respeito, mas agora nós estamos nos apropriando da aliança, da bênção, da vida, da paz, nós estamos nos apropriando daquilo que sempre foi para ser nosso. E aí o inimigo veio com suas astutas ações e misturou o vinho. Mas eu vou te dizer uma coisa, nesse tempo o Eterno está levantando sacerdotes na face da terra para tocar chofar, sacerdotes para voltar ao primeiro amor, homens e mulheres que estão se conectando para ser chamados de seguidores do caminho. O judaísmo não é uma religião, meu irmão. O judaísmo é um estilo de vida. O judaísmo é emuná, fé em ação. O judaísmo não é sofismo, o judaísmo é prática. Hashem, ele não mandou Mashiach para ser um soberano de sofistas. Ele mandou Mashiach para ser o soberano daqueles que andam no cumprimento da palavra dele. Bendito seja o Eterno. E é para este lugar que eu estou tocando esse shofar, ministrando essa palavra, para que você venha, para que você esteja nesse lugar que é seu, e é um lugar de honra, é um lugar de servo, o servo da orelha furada, aquele que obedece não por medo do seu Senhor, mas por amor à sua presença, por honrar a sua presença, aquele que se apresenta em sacrifício vivo, santo e agradável, por entender que o seu soberano é maior do que tudo e todos, e que ele está bem a serviço desse Deus, aquele que não abre mão de estar diante do seu Senhor, como Davi disse: eu tenho aceitado a presença do Eterno diante de mim. Diga aí, eu tenho aceitado a presença do Eterno diante de mim. Se você aceita a presença do Eterno diante de você, você está diante do Eterno. E eu vou te dizer uma coisa: onde o Eterno está, o inimigo não fica, porque o Eterno é or, é luz. Então, se você tem aceitado a luz, as trevas vão sair. Você pode até passar por moenda, você pode ser até essa azeitona que está lá no Getsemane sendo prensado, mas isso é para dar o bom óleo, é para tu retificar midot, retificar comportamento. E é nessa pegada que eu quero te trazer o olhar sobre um sumo sacerdote. É você. Eu quero ministrar hoje na linha desse sumo sacerdote,
que é você. Vocês estão vendo bem aí a apresentação? Quem consegue ver a apresentação do bênção da parte do Eterno, Baruch Hashem. Essa paraxá que nós estamos estudando hoje é uma paraxá muito, muito singular. E é de um tempo muito bonito. O Shabat que ele antecede a festa de Purim, ele é considerado especial, e ele leva o nome de Zahor, Z-A-K-H-O-R, Zahor, Shabat Zahor. E Zahor quer dizer lembra-te. Lembra-te, essa palavra lembrar está muito, muito imbricada dos mandamentos, inclusive no Shema. Shema, Israel, escuta. E esse escuta está no sentido de lembrar também. Nesse Shabat, esse Zahor, esse lembrar, ele vai trazer para você a lembrança de Devarim, do livro de Deuteronômio, capítulo 25, 17 a 19, quando o Eterno ele diz que há necessidade de ser feito guerra a Amaleque em todas as gerações. E não muito emblemático é o fato de Israel hoje estar em guerra nesse momento. Uma guerra que se estende de muito tempo, mas nós entramos no portal profético de cumprimento do milênio. E é preciso que as nações se alinhem em Shalom entre elas, para que possa chegar o tempo maravilhoso de Mashiach se manifestar. Eu não estou falando do anticristo, não, ele vem antes. Em cima dessa paz que está sendo formatada pelas nações, vai vir o anticristo. Em cima dessa paz que vai vir formatada pelas nações, vai vir a construção do terceiro templo. Aí engano, mas é em cima dessa situação que eu não estou, porque eu estou confiante que Hashem está no controle de tudo. É em cima dessa situação, do surgimento do anticristo, da construção do terceiro templo, de cima dessa situação que vai vir depois de guerras, porque quando disser paz, paz, virá repentina destruição. É em cima disso tudo que Mashiach vai chegar. E vai ser inaugurado o Shabbat Hagadol, o milênio sagrado. Bendito seja o Eterno. Bendito seja o Eterno. Esse portal que está se abrindo hoje de noite, chamado Portal de Purim, ele traz a história da necessidade de eliminar o inimigo por todo. É o inimigo espiritual. Você veja que Irã não é descendente de Amaleque. Não confunda. Amaleque, ele é descendente de Edom. Mas espiritualmente, o espírito do anticristo, o espírito do opositor, ele se move entre as nações de muitas formas. O livro de Esther vai dizer, lá no livro de Esther, que esse personagem ele se levantou para destruir Israel. E a tradição judaica, lá na Megilá, de Esther, vai dizer que Agag teve descendência antes de morrer. Isso não está na Torá, não está na Bíblia. Porque lá na Bíblia, no livro de 1 Samuel, diz que Samuel ele pegou vivo Agag, foi tomado vivo e preso vivo, e aí o rei Saul não decidiu matá-lo. E naquela noite ele ficou hospedado entre os israelitas, teve relações com uma mulher e ela teve um filho. A Megilá 13 de Esther vai dizer isso, Talmud de Megilá 13, que esse homem ele gerou um filho, e por conta desse filho é que nós vamos encontrar lá em Esther 3:1, a história que depois dessas coisas, o rei Assuero engrandeceu Amã, filho de Amadata, Hamedata, o Agagita, ou seja, o filho de Agag. E aí você vai ver que a ordem não cumprida pelo rei Shaul reverbera lá na frente na Galuta, no exílio babilônico. O povo de Israel vai para o exílio babilônico, a Babilônia, a cabeça de ouro cai, então vem a dominação persa, e ali você vai ver o Agag, que deveria não estar ali, mas esteve. E foi nesse momento que o Eterno dá um livramento muito grande ao povo dele. Bendito seja Hashem, que tem nos abençoado com sua presença e tem nos enriquecido. Eu quero que você preste atenção, meu querido. Eu estou deixando nessa tela para que você perceba que a paraxá da semana, paraxá Rafuá, paraxá quer dizer porção, Rachavuá quer dizer semana, né? A porção dessa semana é a porção que tem que saber, né? Ordenarás. E ela está escrita no livro de Êxodo, como você bem ouviu ontem o apóstolo ministrar, Êxodo 27, 20 até o capítulo 30, versículo 10. Mas a Haftará dessa porção, ela vai apontar para o livro do profeta Ezequiel, que está lá no capítulo 43, do versículo 10 até o 27. Eu não sei se você tem costume de ler a Haftará quando a gente fala que uma porção da Bíblia, ela está colocando ali a Haftará, e depois tem os escritos na Brit Hadashah. É muito importante. Eu deixei essa tela para que você anote e veja. Se você não foi ler, leia.
E eu quero chamar a atenção para você do nível sólido que está na Haftarah. Quando os rabinos, os irmãos da grande assembleia, voltaram da Babilônia, formou-se um ajuntamento de 72 anciões, e aqueles homens são chamados os homens da grande assembleia. E eles organizaram as porções, mas eles organizaram dentro da sabedoria. Veja que Romanos capítulo 3 vai dizer que para os judeus são os oráculos de Hashem. Então, o judeu ele olha para a Bíblia não como o cristão olha, né? O cristão ele vai olhar no nível de exegese, no nível de leitura, de acordo com o que a faculdade ensina para um teólogo. Já o judeu ele olha nos níveis do pomado de Hashem. O que é o nível do pomar? Ele lê literalmente, então ele vai chamar aquilo de pechat. E ele olha novamente para aquela leitura e associa com outras leituras, e ele vai chamar aquilo de rames. E depois ele começa a fazer associações entre essas leituras e começa a produzir na mente dele o alicerce espiritual para a vida dele. Aquilo é o nível drash. Ele está fazendo um drash, ele está se ministrando. Mas, por último, vem a revelação. Isso é o mais contundente. É o sólido. É aquilo que está por trás, o mistério de Hashem. A gente chama de mistério, para o Eterno não tem mistério. É aquilo que está por trás do escondido. É o escondido. É como se fosse um poço que foi fechado e foi. E agora eu preciso cavar para entender. E eu não vou passar o slide até que você entenda que essa ministração de Ezequiel, ela está me lembrando que o próprio pai Abraão, na misericórdia, cavou poços. E ele cavou poços. Então, veio os homens da terra e entulharam os poços de Abraão. E veio Isaac com Gevurá. Abraão cavou poços na misericórdia. Veio Isaac com Gevurá e desenterrou os poços do pai dele. Então, os homens novamente tornaram a enterrar os poços. Então, veio Jacó na glória de Hashem, na multiplicação, na bênção do Eterno, e cavou novos poços. E é desses poços que manam as águas de Jacó, de onde saem os 12 patriarcas, que hoje nós estamos ministrando, que eu estou chamando você para cavar. Esses poços são poços de águas vivas, que depois que Mashiach morreu e ressuscitou e subiu aos céus, quando todos os apóstolos estavam mortos, o príncipe de Edom, o anticristo, o antimachia, ele veio e trouxe religiões que distorceram a verdade da palavra. Eram meias verdades. Um rabino disse, se você quer que uma mentira prevaleça, diga ela como verdades misturadas. Porque a meia verdade contada a longo prazo virará uma verdade. É a meia verdade, é a verdade com mentira. Então, eles pegam aquilo que Mashiach ensina, dá uma nova roupagem, e aí vira-se uma meia-verdade. E eu vou te contar onde é que estão essas meias-verdades, nos versículos que eu vou citar aqui ao longo do tempo. Mas eu quero te lembrar que eu estou te dizendo isso, é para você cavar. E eu estou dizendo você cavar porque Ezequiel, ele está falando, eu não sei se você leu, Ezequiel, leia. Veja as medidas desse altar que está lá em Ezequiel 43, e veja as medidas do Rochen, o peitoral do sumo sacerdote. Essas duas medidas compartilham simbolismos fundamentais. É uma conexão entre o divino e o humano. É uma leitura espiritual. Né? O quadrado geométrico que está falando ali, tanto do altar de Ezequiel, que é chamado de Harel ou Ariel, quanto o Rochen, são descritos como quadrados perfeitos. E na tradição judaica, esse quadrado ele vai representar a estabilidade da glória de Hashem, a presença divina, a Shekinah de Hashem na terra. É um quadrado perfeito do tamanho de um palmo. Ora, lá em Números, se eu não estou enganado, número 12, vai dizer que o topo do altar mede 12 côvados, e o mesmo número de pedras preciosas do peitoral que está no sumo sacerdote, no peito, onde tem essa bomba que foi onde a gente chama de faculdade de vida. Isso vai representar cada pedra, as 12 tribos de Israel. Mas o sódio que está indicando ali é que aquelas pedras é um sacrifício e um julgamento. São funções do peitoral, do sumo sacerdote. Sacrifício e julgamento para elevar. Você se sacrifica e você é julgado. Porque você está diante de uma tão grande nuvem de testemunhas. E quando você se sacrifica, que você faz esse seu auto-julgamento, você não é condenado com o mundo, porque se você se julga, você se corrige, e quando você se corrige e se julga, você vai fazer um tikkun. Você faz a sua tikkun pessoal,
E quando você tem a sua saúde espiritual, agora você promove picolã, é você fazendo restauração do mundo, é você tocando chofar no mundo. Esse peitoral do sumo sacerdote vai lembrar isso, meu irmão. O peitoral, o topo, esse topo do altar e do peitoral, ele tem o nome de Ariel, e Ariel, desse sentido, desse peitoral, ele é chamado de leão de Rachel. Curiosamente, o roche era usado sobre o coração do sumo sacerdote. Ou seja, o leão é frequentemente associado à tribo de Judá e à força do coração. Esses dois instrumentos são instrumentos de expiação e comunicação daquilo que a gente está fazendo na Terra. Há um sódio aí, e esse sódio tem que ser ministrado. Em especial, lembre-se que essa medida é a medida de um palmo da mão, que em hebraico é chamado de zerek. A medida básica da dobra do quadrado do roche, do peitoral, é um palmo certinho. Então, um palmo quadradinho certinho. É um zerek. Ou seja, lá, esse palmo que eu estou falando é medida humana. Essa medida humana, ela vai lembrar que o eterno, ele se contrai. Ele vem descer para esse miúdo para que você possa entender. É o sintisum, a contração do eterno para que você possa aprender aquilo que Rachel está dizendo para você. Você é um ser espiritual. E você, por acaso, é um ser tão espiritual que pode ascender as camadas mais elevadas, chegando ao ponto de ser chamado filho de Rachel por adoção e Yahshua HaMashiach. Bendito seja o Eterno. Dá um glória a Deus, que eu estou todo aleluiado aqui, meu irmão. Glória ao Pai, bendito seja o Altíssimo por esse tempo. Eu quero iniciar essa porção trazendo para você a necessidade de você cimentar no seu coração o entendimento de que a palavra do Eterno, ela é educada e ela acha no coração daqueles que buscam, daqueles que cavam os poços. Eu estou trazendo um recorte do Tratado Babilônico Iomar 72, Tratado Bavio, né? Porque eu estou falando da tradição oral e os tratados que eram apenas falados, agora foram escritos depois do século II, e esse tratado vem trazer a sabedoria dos irmãos antigos. Diz que o Rabino Yohanan disse, haviam 3 coroas nos vasos sagrados do templo. Presta atenção nessa história. A coroa do altar, a da arca e a da mesa. 3 coroas, eram coroas de ouro. A aparência régia que elas conferiam simbolizavam poder e autoridade. Todas as 3 coroas davam poder e davam autoridade. A coroa do altar simboliza a coroa do sacerdócio. Arão era merecedor e ficou com ela. Bendito seja o Eterno. O sacerdócio continua exclusivamente através dos seus descendentes. E você vai ver, nessa mesma passagem da Haftarah que eu falei para você aí, em Ezequiel 43, que quando o povo volta de Babilônia, apenas os descendentes de Zadok deveriam ministrar no altar. Na frente eu retomo esse assunto. Bom, a coroa da mesa simboliza a abundância, a bênção associada, que está associada à coroa da realeza. Todo mundo quer essa coroa, né? A bênção, a proteção, a abundância. E aí Davi era merecedor e tomou para si e para os seus descendentes depois dele. Então ficou a coroa da arca, simbolizada a coroa da arca simbolizava a coroa da Torá. E ela ainda está lá. 3 coroas já existiam. Uma, Arão tomou, porque era sacerdote. A outra foi dada a Davi, ficou a coroa da arca, né? A coroa da Torá. Ela ainda está lá, esperando para ser conquistada. E qualquer um que desejar tomá-la pode vir tomá-la e ser coroado com a coroa da Torá. Bendito seja o Eterno. Talvez você diga que ela é inferior às outras 2 coroas e que por isso ninguém a tomou até agora. Mas lembra que é por intermédio do conhecimento da Torá que os reis governam, que os sumos sacerdotes ministram no altar. Agora, pensa o significado que essa coroa tem, que é a coroa da Torá, o valor, o peso dela, para mim e para você, nessa próxima passagem do mesmo tratado do Iomar. Diz a palavra que o Rabi Yohanan levantou uma contradição de acordo com a forma que a palavra estava escrita na Torá. Ele olhou para a Torá e percebeu. Na Torá, a palavra ela está escrita sem consoantes. E por isso ela vai ser lida, vai ser pronunciada como Zá. Mas de acordo com a vocalização, com a forma que eles falavam, eles diziam Zeir, que significa coroa, né? Essas 2 maneiras de entender a palavra
parecem se contradizer. E se eu ler e eu for ler como quem não conhece a tradição judaica, que não conhece o hebraico, eu vou ler Zar. Mas quem lê conhecendo o hebraico vai ler Zeir. É por isso que eu estou dizendo, quando Moisés subiu ao monte, foi dada a ele 2 tábuas. E ele desce com as 2 tábuas. Era um tratado de casamento, era uma certidão de casamento que estava em 2 mãos dele. Mas presta atenção, que Moisés não desceu só com a lei escrita. A ele foi dado também a lei oral. Então, a lei oral, ela explica a lei escrita. É a sabedoria. São os oráculos de Rachei, as alianças de Rachei, que foi ministrada a Moshe Rabbeinu, e ele sai passando de boca em boca, chamada de Torá Shebealpé, a Torá falada de boca em boca. E isso foi passado por muitos anos na linha de decorar, de aprender daquilo que o Rabino chama de menomônia, né, de decoração, mas agora está escrita. E aí esse segredo chegou para nós. Essas 2 maneiras de entender a passagem parecem se contradizer. Os 2 entendimentos se aplicam a 2 situações diferentes. Se alguém é merecedor por cumprir mandamento, ele se torna uma coroa, uma zeir. O mandamento vai ser uma zeir para ele, vai ser uma coroa, uma alegria. Ele vai se sentir pertencente ao rei. Mas se alguém não é merecedor, a Torá será estranha, será zará para ele. E ele se esquecerá dos seus estudos. A Torá não se apega em quem não quer cavar poço. A Torá se apega àquele que vai cavar os poços e vai buscar água limpa. Ele está sedento. Eu vou buscar como algo precioso que eu preciso para a minha vida. Esse é o fundamento que eu estou te explicando hoje, para que você entenda que esse sumo sacerdote, ele é muito mais emblemático do que você pensa. As porções de Shemot, de Êxodo, ela é uma jornada que vai do ideal divino à falha humana, culminando na restauração e na habilitação física de Rachei entre os homens. Os homens saem do Egito, saem no mês de Nissan do Egito, chegam 50 dias depois na base do monte, se aliançam verbalmente com o Eterno. Moisés sobe no dia 6 de Sivan, quando desce, tem um animal sendo adorado, um animal de ouro. Então é a falha humana. E aí o Eterno novamente, Moisés sobe para orar, passa mais 40 dias, existe o perdão de Rachei, Moisés desce, talha as pedras, sobe, passa mais 40 dias e desce depois em uma festa. E ali o Eterno começa a instituir essa ministração. E eu quero deixar isso mais detalhado para que você entenda esses tempos que eu falei. A Parashá Terumá, ela trata de uma visão, né? Ela vai tratar dos bens que vão ser trazidos para a construção do trono. A Parashá Tetzaveh, essa que você está estudando, vai tratar do sacerdote. Ou seja, é o óleo, é o brilho, é a força, é a luz do Eterno. As próximas porções, aqui vai falar da queda do bezerro de ouro. Depois vem a porção Vayakel, é uma ação, uma correção, um povo voluntário, né? Já perdoado, já com o perdão de Rachei certo, trazendo os bens. E por último, a Parashá Tekudei, que é uma prestação de contas. Não vamos fugir nunca da prestação de contas. Todos nós havemos de comparecer perante Rachei, perante o tribunal, para prestar conta do que fez, quer seja bom, quer seja mal. Há prestação de contas em todos os níveis. Mas hoje, você está aqui no mundo, dia se a vivo, aprendendo o Torá, e eu quero te falar desse sumo sacerdote. Terumá e Tetzaveh é um projeto ideal, é um plano, é uma oferta, é uma carcaça. Então, quando você vai falar da Parashá Terumá, você vai olhar para ela como se fosse um computador. Mas quando você vai falar da Parashá Tetzaveh, você vai olhar para ela como se fosse um programa. Então, o ambiente em si, os bens do tabernáculo, as ofertas que foram dadas, não tem vida se não tiver um sumo sacerdote, que é o programa, que é aquela pessoa que se move ali dentro. Os coaninhos, os sacerdotes se movem. Uma igreja, o templo o templo de Giruá, ele não tem vida se não tiver um homem ministrando, vidas ministrando lá dentro. E qual é o conceito disso? O conceito é Betorém. O conceito é habitar dentro, é uma relação de pertencimento. É por isso que a Parashá que passou não pode ser esquecida. Ela traz para a gente os elementos que esse personagem de hoje, o sumo sacerdote, vão trabalhar. Ela fala da menorá, ela já começa falando da menorá, do óleo que é para ser aceso ali. Ela vai falar da tampa do propiciatório. Os 2 elementos de ouro puro batido, a tampa do propiciatório e a menorá, eles se cruzam. Ela vai falar da mesa da propiciação, uma mesa de madeira de acácia coberta de ouro.
que vai falar também com a Arca da Aliança, onde está a Torá, onde está ali os mandamentos, inclusive a tábua quebrada, inclusive o maná que foi guardado ali dentro, inclusive a vara de Arão que floresceu. A Arca da Aliança tem simbolismo, mas é uma arca de madeira coberta de ouro. Então, enquanto que a tampa da menorá de ouro batido fala com a menorá, a mesa vai falar diretamente com o altar do teu coração. O pão entra no altar do teu coração, porque lá dentro tem Torá, lá dentro tem maná, alimento do céu, lá dentro tem vara, que é correção. Lá dentro vai trazer as lembranças que você pode ter quebrado um primeiro acordo. O sumo sacerdote, quando ele entrava no templo, ele fazia primeiro um sacrifício por si. E quando ele se retificava, ele se analisava, ele entrava, saía dali daquele lugar de sacrifício e ia lavar suas mãos. Não pense que ele estava limpinho, não, viu? Ele está todo melado de sangue. Ia lavar suas mãos e os seus pés e entrava no kadosh, no lugar santo. Naquele ambiente que esse sumo sacerdote entra, ele entra sem culpa. Ele entra para ministrar diante de Hashem. O paralelo que eu vou fazer entre mim e você é que você é esse sumo sacerdote que se apresentou diante de Machia com o sacrifício, que se lavou com a palavra e agora está ministrando no mundo a palavra do Eterno. O santo é você e o lugar santo do santo é sua mente. Se você não tiver completamente consertado, tu não vai curar a enfermidade, muito menos mandar o demônio sair. Tu tem que ter autoridade, para ter autoridade, tu tem que destruir altares antes construídos. Eu fico pensando aqui comigo, como é delicado quando é um homem e uma mulher na casa. E aí você vai dizer, meu marido não é crente, minha mulher não é crente. Porque ela vai praticar tomar as impurezas. Ou ele é o homem do mundo, pode ser que ele se contamine e faça corpo com outras pessoas. E aí você fica desse pensamento, mas eu quero te dizer, o sacerdote da sua casa, se não tem marido, é você. É você, esse sumo sacerdote, mesmo sendo a mulher, você que ministra, porque a mulher santa santifica a sua casa. Agora, há limitações quando isso acontece, mas são limitações que ao tempo vão ser destruídas, porque mais cedo ou mais tarde esse homem vai se alinhar. Ele vai entender que os erros que acontecem no passado sempre voltam para a vida dele, e ele sai dentro dessa roda girando sem conseguir vencer pecado, muito menos pedir perdão. Já ouvi falar de pessoas que não conseguem abrir a boca para pedir perdão, nem renunciar a um pecado, porque estão tão amarrados no mundo das trevas que não conseguem se divorciar da falta de caráter, de estar dizendo que é uma pessoa, quando na verdade ele age como outra. Caráter é personalidade dos céus, caráter divino, espiritual, consciência da presença do Eterno. Betorreim, o Eterno vai habitar dentro, o Eterno é santo, puro e limpo, não habita em casa suja, não esqueça disso. Quis saber, a Paraxá Kitsá é uma ruptura, é a crise do meio, é o pecado do bezerro de ouro. Mas aí você vai ter a mudança, quando o perdão chega, as tábuas da aliança chegam, você vai ter um mecanismo de reconciliação. E as duas paraxás subsequentes, Vaiekel e Pecudei, é a execução real, é o plano de baixo que o Eterno faz. Ele vai, na paraxá Vaiekel, faz uma consagração, o foco é o coletivo, consagrar o povo pelo pecado do bezerro de ouro, e na paraxá Pecudei é o fechamento administrativo espiritual. É uma prestação de contas de cada grama de ouro. Esse ouro foi doado, esse ouro foi oferta. Quando você faz uma doação de qualquer coisa para alguém, você está liberando sobre aquela pessoa uma porção sua. E se você é participante naquela porção que você libera, dite-se da cá, aquela pessoa quando se alimenta de um prato de comida que você dá, ele se alimenta de vida. Quando você estiver fazendo uma halá, cante hinos. Quando você estiver fazendo comida para o seu marido que não é crente, cante hinos. Quando você estiver fazendo alguma coisa para sua mulher, varrer na casa ajudando ela, libere palavras de vida, de brahos sobre a sua casa, libere bênção sobre a comida. Não faça nada com pensamento contrário. Não faça nada com peso. Faça aquela comida sentindo e passando a energia, porque você é energia, você passa uma frequência sobre a comida. A comida que era oferecida no altar, ela era partida e era obrigada a comer, porque aquela comida trazia santificação. Aquela comida foi objeto de doação, de oferta. Aquela comida foi objeto de santificação, o sacerdote santifica. Aquela comida volta santificada e você come, você bota para dentro aquela santificação. Quando você pega a comida que seu marido ganhou com suor, e você faz ela, vai cantando, vai ministrando, vai liberando bênção, e você vai dizendo naquela comida que seja santificado, que entre no organismo dele, que muda as estruturas espirituais dele, o pensamento dele, que ele tenha fome, que ele tenha sede.
você está ministrando sobre o alimento, sobre o material, a sua espiritualidade. É a roupa que você lava, a cama que você forra, as mãos que você bota sobre o seu leito e diz, seja santificado, leito sem mácula na minha casa. Chame vida e chame existência. Você é o sacerdote. Há uma cronologia de 120 dias, do momento que Moisés sobe ao monte, até o momento que Moisés desce pela última vez com as duas tábuas. Aquelas duas peças. Moisés subiu a primeira vez, no dia 7 de Sivan, desceu em 17 de Tamuz, quebrou as tábuas porque encontrou o bezerro de ouro. Ele sobe a segunda vez, no dia 18 de Tamuz, intercede, glória, ganha perdão e desce. Desce no dia 29 de Ave. Então, ele fica do dia 29 de Ave até o dia 1 de Elul. E aí ele faz novas pedras que até não dele fazer, dia 1 de Elul. Ele fica lá nos 40 dias. E sabe qual dia que ele desce? Está vendo aí? Dez de Shirei. Tu sabe o que quer dizer Dez de Shirei? Yom Kippur. O primeiro Yom Kippur que Moisés desceu. Não foi um dia que era um dia de tristeza. Era um dia de alegria, de celebração. O povo estava na base do trono, apreensivo por causa do pecado. E Moisés desce com duas tábuas novas. Era o selo que aquele perdão tinha sido dado. Foi um dia de festa. E Yom Kippur, para muita gente, é dia de tormento. Mas para aquele que recebe Torá, que ele desce, Moisés desce com as duas tábuas, ele está recebendo shalom. Não menos significativo é o fato de Tishrei ser o mês que Moisés desce com essas tábuas para ministrar, ser um mês de astronomia simbólica para Israel. Falo já na frente sobre isso, se houver tempo, porque as pessoas me parece que gostam muito de entender por que o espiritual se conecta ao material, né? Que relação tem entre esses tempos? E é fundamental que a gente, às vezes, ministre sobre isso também para que as pessoas possam entender. A instituição da lei de Yom Kippur não tinha até Moisés descer com essas segundas tábuas. Moisés constrói esse tabernáculo, prepara esse tabernáculo no primeiro ano, mas ele só vai instituir essa lei de Yom Kippur no segundo ano. E por que eu estou dizendo isso? Não houve Yom Kippur no primeiro ano. No primeiro ano foi um dia de festa, um dia de perdão. A partir do segundo ano, quando chegou no mês de Nissan, aí Arão foi ministrar no altar, ofereceram os sacrifícios, e os filhos de Arão entraram, e naquele segundo ano, Nadab e Abiú, eles cometeram um ato falho e morreram ali. E aí, a partir disso, o Eterno ministra que só pode entrar uma vez por ano no Santo dos Santos. Os filhos de Arão, Nadab e Abiú, eram da tribo de Levi, eram filhos de Arão, eram legítimos Cohen, mas não eram Cohen Hagadol. E eu vou te explicar aqui na frente que existe uma distinção. Por isso, eles desobedeceram, oferecendo fogo estranho, beberam e entraram num lugar que não deviam entrar, bêbados. E aí, o fogo santo os consumiu, mas Arão em nada falou palavras contrárias à presença do santo. Ele só se calou. Bendito seja o Eterno. Assim chegamos, depois dessa introdução, a Paraxá, tem de saber o que significa ordenarás. Bendito seja o Eterno. Agora, a gente pode ministrar sobre essa Paraxá. Não vou ser muito longo. Garanto a vocês que dentro de 3, 4 horas a gente conclui. O apóstolo disse, meu irmão, você mandou mais de 100 slides. Eu digo, não, é porque estava ali misturado. O que eu vou ministrar aos irmãos na nossa reunião e o que estava junto. Mas o Eterno é maravilhoso. E se deixar, eu passo a tarde falando aqui, tomando água, lubrificando a garganta e falando para vocês. Ninguém senta na janela para não acontecer de cair. Paulo foi ministrar e ministrou muito, e um rapaz foi sentar na janela e pegou do sul e caiu. E Paulo teve que trazê-la à vida. Bom, a Paraxá de hoje, ela tem um versículo-chave que está lá em Shemot, Êxodo 27, 20, tu ordenarás aos filhos de Israel, né? E quando diz que ordenarás, ainda tem um detalhe. Veja se você os faz conforme o seu padrão. Moshe, sobe ao monte. E essa subida de Moshe ao monte foi uma subida espiritual. Ele viu o tabernáculo superior, tudo conforme foi mostrado a ele na montanha, inclusive o Cohen Hagadol. Ele viu o Mashiach vestido do mesmo jeito que ele vai fazer essas roupas do sumo sacerdote. Como é, meu irmão? É isso que eu estou te dizendo. Ele viu o modelo, ele viu o padrão daquilo que ele tinha que fazer. Padrão espiritual.
A ele foi mostrado. Então, na Parashá Tetzaveh, você vai ter os elementos que andam por dentro dessa porção. E ela começa com o azeite da menorá, as vestes sacerdotais, a consagração tanto de Arão quanto dos seus filhos, e a instrução sobre o serviço do Mishkan. E nesta porção da Torá, Moshe, ele não é nada mais, nada menos do que o sal. O nome dele não aparece. Essa é a porção do servo. Você sabe aquele irmão que está na sua igreja que o nome dele não aparece? Ele é o sal. Você faz o almoço, bota na mesa, todo mundo come, ninguém elogia o sal. Ele está lá. Se ele tiver de menos, todo mundo reclama. Se ele tiver de mais, todo mundo fala. O sal tem que estar na medida certa. Você não precisa aparecer para ninguém. Apareça para Hashem. A mente de um líder, ele não está focado na glória dele. A mente do líder está focada em vidas, porque ele está a serviço do eterno. A mente do servo não está focado no Senhor dele, em querer aparecer para o Senhor dele. A mente do servo está focado no Senhor soberano, que manda no seu Senhor, e que ele tem também como soberano seu. É por isso que eu estou dizendo, há uma medida que você deve se mover na terra dos viventes para querer chamar a atenção do Todo-Poderoso. Quem é que te recompensa? Hashem. Quem te dá vida? Hashem. Quem te tira do Egito? Hashem. Quem corrige tuas midotes? Hashem pela Torá. Quem te abençoa? Hashem, que te faz bendito no campo, bendito na cidade, bendito no entrar, bendito no sair, bendito no fruto do vento, bendito no cesto, bendito na maçadeira, bendito no conhecimento, bendito no julgamento celestial, bendito que te dará uma pedra preciosa e uma coroa de vida. Achei. Aleluia. Seja como Moshe, seja o sal. Vós sois o sal. E o sal, depois que ele está lá dando sabor, ninguém percebe. Ninguém vê. A raiz da Parashá Tetzaveh, ordenarás, etc., que vem de ordenado e da instrução. E é desta raiz que deriva a palavra mitzvah, mandamento, preceito. Está vendo que a gente vai e volta para a Torá, volta para a Machia? Machia é o mandamento, Machia é o preceito. Machia é aquele preceito que muitas vezes eu não entendo. E aquele preceito que eu não entendo, aí eu fico me perguntando, mas já que eu não entendo, ele está mandando. Preceito que eu não entendo é um preceito que tem que ser cumprido também. Existe até uma porção da Torá sobre isso. No pensamento judaico, a raiz tesavê, tesvá, também está ligada à palavra aramaica tesavata, que significa conexão ou ligação. Assim, ao cumprir um mandamento, a pessoa estaria se conectando diretamente com seu Criador. É por isso que a Parashá Tetzaveh, ela é ligação, ordena a ligação. Ordena a ligação entre você, a Torá e Hashem. Ordena que o povo se conecte. Ah, mas a Parashá está dizendo de um sumo sacerdote, ordenar para fazer roupa de um sumo. Ordena a ligação de você ser esse sumo sacerdote investido de Torá, serviço de Hashem. Entenda que esta ligação de Sevatá acontece entre você, a Torá e Hashem. Se eu parar aqui e você entender, ter de saber é conexão entre eu, a Torá e o Eterno, eu fechei esse ciclo. Entenda. Você, na sua casa, é a autoridade. E a autoridade que está conectada, que está zevatá com a Torá. E conectado com a Torá, você está conectado com o Pai. Porque Machia diz, eu serei a cabeça deles, Torá. Como tu és a minha cabeça, Pai. Machia é a nossa mente. E o Eterno é a mente do Machia. Isso fala de zevatá, de ligação espiritual. Bendito seja o Eterno. E o verbo e a palavra, a Torá se fez carne e habitou entre nós. Para você que não diz que não é assim, Machia veio e habitou entre nós. Veja essa conexão que foi destruída e que está sendo reconstruída. A palavra, a Davá, habitou entre nós. E aí, quando a palavra habitou entre nós, ele mesmo declarou, livro de Mateus, capítulo 5, versículo 17, não pense que vinha abolir a Torá, ou os seus profetas. Não vinha abolir, mas cumprir. E a palavra que ele está dizendo aqui é lebalô, tornar plena. Ele veio tornar plena a Torá. E eu estou dizendo isso para você, que a Torá não foi anulada. A Torá não foi abolida por Machia. Bendito seja Eterno. Pedir ao irmão que feche o som, por favor.
A Torá não foi abolida por Mashiach. E tanto não foi abolida que ele mesmo declara: nenhum dos mandamentos foram abolidos. Mashiach continuou dizendo lá em Yohanan, João capítulo 14, versículo 15: se vocês me amam, obedeçam aos meus mandamentos. Primeiro a Torá veio, depois a Torá disse: eu não vim abolir, eu vim tornar pleno. E depois ele disse: olha, tu diz que me ama, guarda os meus mandamentos. E a palavra é essa, o mandamento não é de Mashiach. Yohanan 14, João 14, 24. A palavra que estás ouvindo não é minha, mas do Pai. O mandamento é o mesmo mandamento da Torá que foi lá revelada. No mesmo Yohanan 14, 24 vai dizer: aquele que tem os meus mandamentos guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Quer conhecer a Torá? Você diz que ama o Eterno? Não deixe cair por terra os mandamentos que você deve guardar. Mas é guardar, não no sentido de botar na gaveta, é botar dentro da sua alma, na sua Neshama, para que essa Torá, na sua Neshama, venha fazer revoar Neshama, cura da alma, e que ela venha fazer em sua vida, no seu corpo, revoar, cura de toda a sua estrutura, revoar Shelemada, a estrutura de todas as áreas físicas. Bendito seja o Eterno. Diferentemente de uma visão legalista, onde se cumpre a lei para ganhar algo, eu vou fazer para ganhar. Mas te ensina que guardar os mandamentos, porque já o amamos, é diferente. A observância do mandamento é o relacionamento. O fruto disso é o relacionamento. Não vou fazer para ganhar. Eu vou fazer porque eu tenho relacionamento, porque eu estou tzevatá, eu estou linkado, eu estou vinculado, eu estou unido a ele. A recompensa não é algo material, mas a manifestação, a habitação, a Shekinah de Hashem em você. E é por isso que Deuteronômio diz: porém, e todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Quando é que as bênçãos vêm? Quando essas bênçãos vêm, quando eu guardar o mandamento do Eterno. Quer bênção? Eu vou te ensinar uma singular. Antes, porém, eu preciso explicar para você o que é singular, né? Na definição da literatura rabínica, uma singular, que é o plural do singular, refere-se a uma ação, uma oração, um costume que possui um poder espiritual de atrair uma proteção, uma cura. Então, quando um rabino diz: eu vou te ensinar uma singular, todo mundo presta atenção, uma singular, um segredo espiritual. Presta atenção nessa palavra. E presta atenção no que eu acabei de ler em Deuteronômio 28. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar, a minha propriedade singular dentre todos os povos. Singular é o peculiar do Eterno. Você é uma singular, se você guardar a aliança, a Torá, os mandamentos. O significado de singular é ser um tesouro valioso e pessoal, que um rei guarda em seu cofre privado, tabernáculo. É muito simbólico, né? Meu irmão, você está falando do Ministério Tabernáculo em Giroá? Se você está incluso, conectado, fazendo parte desse ministério, você é uma singular, é um tesouro valioso de Hashem em tabernáculo aqui na Terra. Se você, além desse tabernáculo, você chegou agora, mas eu quero me conectar ao mundo espiritual, estou fazendo retificação do meu comportamento, então, meu irmão, você também é esse tesouro valioso em purificação. Você é esse ouro que está sendo purificado pelo fogo o fogo do deserto, porque quando o povo sai do Egito, ele vai para o deserto é lugar de purificação. O deserto é lugar em que você vai começar a tirar de si alguns comportamentos que tinham lá dentro do Egito. É por isso que eu estou dizendo, né? Esse cofre privado do Eterno, chamado tabernáculo, tem uma simbologia assim. É separado para um propósito específico, ser um sacerdote para as nações. Quando a gente diz que em tabernáculo não é lugar de ovelha, é lugar de águia, é porque a gente diz o seguinte: tabernáculo é uma rocha alta, em que lá no Giroá é um lugar alto, o interior do Rio Grande do Sul é um lugar alto. E como as pessoas vão para Giroá, eles vão como águia voando. Quando a águia, quando chega na rocha alta, ela bate o bico, troca a penagem, ganha bico novo, ganha penagem nova, e agora ela está pronta para voar e se multiplicar. Tabernáculo de Giroá é essa pedra alta que faz você voar e se multiplicar espiritualmente.
Mas entenda que para você voar, você tem que voar nas asas do conhecimento da Torá. Porque antes de qualquer coisa, você sempre foi um tesouro valioso e pessoal para Hashem. Bendito seja o Eterno. Mashiach, ele eleva esse conceito ao dizer que seus discípulos são o sal da terra e a luz do mundo. Isso está lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. E o texto grego traduz exatamente o conceito de secular ao chamar os fiéis de povo de propriedade exclusiva de Hashem. Lá está escrito de Deus, né? Povo de propriedade exclusiva. Está lá em Pedro, vós sois propriedade exclusiva. E o exclusivo é o seguinte, não é uma coisa que parte é dele e parte é minha, não. É exclusivo, é só do Eterno. E agora que você entende, saber ligação, que significa, né, a palavra de sevatar, ligação, você, a Torá e o Pai, eu quero que você olhe para a porção de saber como um arquétipo de você, sacerdote. A Paraxá de saber, como eu disse, ela fala do azeite, das vestes, da consagração de Arão e do Mishkan, mas eu quero focar nas vestes sacerdotais. E o livro de Shemot, ele vai dizer o motivo para qual essas vestes foram feitas. Ela foi feita para a glória, para a carrone, ela foi feita para a beleza, para a tiferet. Elas foram feitas para ser consagrados, né, para o sacerdote. E essas são vestes espirituais. Quando você se veste de vestes espirituais, você se consagra, você não vai ser mais igual ao mundo. E se consagrar, meu irmão, é o sentido de não ser comum, que é algo que está consagrado. É algo que só aquele dono tem acesso. Você é de Hashem, como se fosse essa taça. Eu consagrei esse copo a mim, então só eu bebo nele, só eu uso ele, só eu deito água nele, só eu uso tudo ele. E é um copo belo, suponhamos que fosse de ouro, é um copo de ouro, então para Hashem você é um copo de ouro e belo, porque você tem peso e valor. É você, essa propriedade, essas vestes são espirituais. O livro de Shemot, Êxodo 28, 4 diz, estas são as vestimentas que eles farão, um peitoral e um éfode, e um manto, e um casaco trançado, e um adorno para a cabeça, e uma faixa. E eles farão vestes para serem para Arão e seus irmãos e seus filhos, para que eles possam ministrar a mim no escritório do sacerdote, no santo dos santos, no tabernáculo, né? Vamos dizer assim. E aí eu quero tratar de vocês sobre essas vestes do sumo sacerdote. Eu não sei se você conhece esse nome no hebraico, é chamado de Big Day Keruná. A Big Day, as Big Days Keruná, ela está lá escrito no livro de Êxodo, capítulo 28, versículo 29, né? E eles possuem, além do nível literal, além daquilo que você possa ler, um éfode, uma roupa, uma túnica, eles possuem um nível muito maior da revelação judaica, né? Está falando de vestir a alma com atributos dos céus. É algo superior. A estrutura espiritual que eu estou falando para vocês é que o Cohen Hagadol não apenas servia no Mishkan. Eles tinham uma representatividade. Ele simbolizava a restauração do Adam, que caiu no passado, pecou, desobedeceu. Ele era essa representação. O próprio tabernáculo, era um tabernáculo vivo. E nesse ambiente havia uma harmonização dos canais da energia divina. Aquele sumo sacerdote que entrava com aquelas vestimentas era uma simbologia de um Adão restaurado. Aquele tabernáculo era um ambiente vivo, espiritualmente falando. E ali dentro, todas as energias do Altíssimo vinham, saíam do Ensof e chegavam no mundo finito, para os homens compreender. Então, cada peça corresponde a um canal espiritual, cada peça daquela. Olhe para essas duas figuras que você está vendo. Você vê um sacerdote com 4 peças vestidas e o outro sacerdote com 8 peças vestidas. O que vai distinguir um e o outro é a quantidade de roupa. Esse primeiro sacerdote de branco que você está vendo, ele não entra no Santo dos Santos. Esse segundo sacerdote que você está vendo, ele é o sacerdote que entra no Santo dos Santos uma vez por ano. É ele que ministra no ambiente santo dos santos. E aí eu quero que vocês percebam que todos os sacerdotes que ministravam no santuário tinham essas 4 peças, né? Eles tinham o cotnet, o manto, eles tinham as roupas íntimas, que eram mishnassim, essas roupas íntimas, nessa foto você não está vendo, mas eu vou te mostrar na próxima. Eles tinham a neve, que era o cinto, que tinha 32 côvados de comprimento, ou seja, 16 metros de altura, e está falando 2 ciclos de 8, 2 ciclos de recomeço. E eles tinham a migbad, que era a mitra, uma longa tira de tecido
que foi enrolada na cabeça, né, formando um turbante. Então, eles tinham essas 4 peças. E você pode estar vendo aí a mitra, o manto, aí em cima, o cinto dele e o calção que era colocado por baixo, as roupas íntimas. Cada uma dessas lembra uma retificação de um pecado. Cada uma delas. Todas essas roupas eram feitas de linho. Essas roupas tinham uma vibração do linho. O tecido também traz uma energia. E esse sumo sacerdote, o próprio Hashem diz, façam roupas de linho branco. O sumo sacerdote das peças internas, o sumo sacerdote tinha essas 4 roupas. Porém, de acordo com o Midrash, Vayekar Rabá 10:6, o turbante do sumo sacerdote tinha outro nome. Ele era regular no canto, né? E o turbante do sumo sacerdote era chamado de mitznef. Então, o turbante de um sacerdote comum era migbaat, né? Enquanto que o turbante do sumo sacerdote era mitznefet. Isso tem uma explicação, tem um sentido espiritual, e com mais calma, cada peça dessa dá um shiur inteiro, para que você entenda, por gematria, cada palavra que se faz. As 4 vestes externas do sumo sacerdote eram o manto azul, o meio, o avental, o éfod, o kohen, que é o peitoral, que nós vamos falar dele, e o tzitz, que é o diadema, uma placa de ouro. Cada uma dessas peças que você está vendo aí, o diadema de ouro, a placa do peitoral e o avental dele, que você está vendo essa peça em cor rosa, e o manto azul, são as peças extras que um sacerdote convencional não usava, só o sumo sacerdote. Então, as 8 vestes do Cohen Hagadol aludem à retificação de pecados. Cada uma daquela roupa representa uma retificação de pecado. Tem essa simbologia, é ministrado isso no judaísmo ortodoxo, é ministrado isso também no judaísmo messiânico. Os calções de linho, ele vai falar da modéstia, da retificação dos pecados ligados à imoralidade. Ou seja, um guardamento de fundamento, o Yesod. Se você já viu a figura da árvore da vida, a Sefirot Yesod, ela vai ficar justamente na parte íntima do homem. E esses calções vai falar dessa retificação desses pecados. É a peça íntima dele, é a retificação daquilo que foi cometido em desobediência. Porque a gente já saiu agora há pouco da Parashá Falvavim, é o menino que não sabia, por isso errou. Rebelde, o menino rebelde porque não conhecia. Mas quando ele se aproxima do fundamento e sobe, ele não erra mais. A segunda peça, túnica branca, é a pureza da alma. Ela vai aludir essa limpeza da alma. E está associada à bondade, à retificação da violência que o homem praticou. O cinto é uma separação entre o coração e o instinto. E ele vai canalizar uma energia espiritual, emocional, entre bondade e justiça. Você não vai mais julgar segundo a sua raiva, segundo a sua bondade tola, mas você vai julgar com glória da Hashem. Esse manto azul com sinos é uma conexão com o trono divino. E os sinos espiam a maledicência, é uma voz santificada. Está falando justamente sobre o Lashon Hará. Quando o sino toca, quando o sino ecoa, quando você escuta a palavra do Eterno tinindo como sino na sua mente, você pondera abrir a boca para falar. Os sinos estão avisando ao sumo sacerdote dessa necessidade de santificação da voz. Mas entenda que no sumo sacerdote isso vai muito mais além. É a voz da mente. É a purificação da Neshama. É recuar Neshama. A restauração da alma. E então esse sino da Torá que está tinindo, está lembrando ele. Hashem está aqui, o meu pai está aqui, o meu Deus está aqui. E ele vai se alegrando naquilo. Retificação. O avental é a união entre o julgamento e a misericórdia. E esse avental do sumo sacerdote, ele carrega os nomes das tribos no ombro, é uma responsabilidade coletiva. Vai lembrar sempre a você que o avental que é colocado sobre sua vida de responsabilidade nem sempre é um anel de casamento. Nem sempre é um filho que você carrega. Porque antes de você pai, o marido, você é servo de Hashem. O avental está na neshama espiritual da sua vida. E o Hashem, o peitoral do juízo, ele vai ter 12 pedras, 12 tribos, 12 canais espirituais. Eu pretendo falar nisso no encontro que vamos fazer no meio da semana entre amigos, mas essa simbologia do Hashem, esse peitoral, que vai corresponder às constelações e aos meses, ele é o centro do discernimento espiritual
do coração e do serviço sacerdotal, de cada pedra, de cada porção daquela, de cada sentido daquele. Bendito seja o Eterno. O turbante, o misnefete, é uma elevação da mente, é a coroa da consciência, e não por acaso, né? Está associado a Koeper, a coroa divina, a vontade divina. Nesse turbante branco, era a primeira peça que todos eles usavam. Porém, o sumo sacerdote tinha acima desse turbante uma peça chamada tzitz, que era a lâmina de ouro, e nela estava escrito Kodesh Lahashem. A lâmina era de ouro, o ouro suporta fogo, mas tem uma inscrição nela, santidade ao Eterno. Santidade manifesta, retificação da arrogância, revelação da identidade divina sobre a testa, o lugar do pensamento. Retificar pensamento, meu irmão. O que sai da boca é porque foi maquinado no coração, e o que foi maquinado no coração passou pelas faculdades mentais. É essa lâmina que vai fazer com que a boca fale o que é bom, porque a boca fala aquilo que o coração está cheio. Se abro a minha boca para falar de alguém, esse falar de alguém pode não ser bom, eu posso estar matando quem escuta e posso estar matando a mim mesmo. Essa lâmina está dizendo Kodesh Lahashem, santidade a Hashem. Segundo Zohar, as vestes são levushé de or, vestes de luz. E aí eu vou me lembrar, sim, que no Ganed, Adam vestia luz. E por causa do pecado dele, ele passou a vestir pele. Porém, com Erradol, ao vestir a Bekudei Kenuhá, ele está vestindo as vestes espirituais. Isso está restaurando o estado primordial de Adam. Assim, o serviço sacerdotal, esse serviço sacerdotal, seu serviço sacerdotal, na sua casa, onde você estiver, no trabalho, na sua cama, você dormindo, no banheiro mesmo, quando você estiver vendo o seu Instagram, o seu telefone, é nesse lugar. Assim, esse serviço sacerdotal não é apenas um ritual, ela é uma reparação cósmica. Você é o sumo sacerdote. Isso fala de Tikkun. E o Tikkun, ele começa em mim, eu me retificando, e quando eu estou retificado, eu vou promover Tikkun Olam, restauração do mundo. É por isso que o Talmud Bavli explica, ensinando que cada veste espiava um tipo específico de transgressão. Então, a túnica era o derramamento do sangue que retificava. Os calções espiava a imoralidade sexual. O turbante espiava a arrogância. O cinto, pensamento impuro do coração. O peitoral, erros judiciais, quando você erra, quando você julga errada. O manto azul, a idolatria. O manto branco, a maledicência, né? E a lâmina de ouro, a insolência, a impureza sacrificial. Ainda que você diga, e essas roupas eram oferecidas ao holocausto, meu irmão, essas eram as roupas espirituais do sacerdote. Elas lembravam ele desses comportamentos de retificação. Cada peça daquela, na cabeça de Arão, na cabeça dos sacerdotes que o sucederam, tinha esse ensinamento. Quando tu bota isso, tu está retificando esse comportamento. E cada pessoa que chegava para oferecer um animal, ele chegava para oferecer, eu quero acreditar que é arrependido, porque ele entrou pela porta do sul, do tabernáculo, pelo primeiro portão, com um sacrifício. E ele entrou porque ele conhecia a Torá, senão ele não ia ali oferecer o sacrifício. Só que a porta que tu entrou é Mashiach. E o tanque do sacrifício, quem está sendo sacrificado por conhecer a Torá é você que se oferece como sacrifício vivo, santo e agradável. É você que depois desse sacrifício ofertado vai se lavar com palavra para ministrar no santo. E você ministra no santo, você tem que ter a noção. Eu fui lavado e remido com a palavra, pelo sangue do Mashiach. Estou limpo, vós já estás limpo pela palavra que eu tenho ministrado. Um sacerdote, quando ele entrar no santo, eu vou te dizer que ele não entrava com a roupa toda branquinha, não. Ele entrava todo melado de sangue. Espargia-se o sangue sobre ele. Ele fazia caparar primeiro por si. E é por isso que eu quero te dizer que se você pensa que é somente um aspecto físico, olhe com um olhar espiritual daquilo que Mashiach vai dizer para a igreja de Apocalipse. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo e vestes brancas para que te vistas. Olha a veste do sacerdote. Compra colírio para te ungir os olhos. Isto está lá no Sefer Hagilui, ou seja, no livro de Apocalipse, capítulo 3, 18.
Compra vestes brancas para te vestir. O homem, se ele não está santificado, ele está nu. Ele pode ser rico, ter roupa de grife. A marca que eu não sei nem dizer o nome. Vamos dizer Hering, Riachuelo no peito. Antigamente, C&A, se ele tivesse as marcas dessa grife famosa aí, eu não vou dizer mais. Se ele tivesse as grifes, não adianta, meu irmão. As vestes espirituais têm a grife do céu, Kadosh, santo. Vestes brancas para que te vistas. Essas vestes brancas que vão trazer a pureza do sangue derramado, a pureza da imoralidade sexual, a pureza da arrogância. Essas vestes brancas espirituais que você ganha quando você se humilha, você tem que abrir a boca e dizer, com a boca se faz confissão dos pecados, com o coração se crê para a salvação, com a boca se faz confissão. Tu tem que abrir a tua boca diante dos céus e dizer, eu me arrependo do sangue derramado, eu me arrependo da imoralidade sexual, eu quebro o altar da arrogância na minha vida, eu não conhecia tu, eu me arrependo dos meus pensamentos impuros do coração e de outras tantas coisas. A túnica branca espia derramamento de sangue. São vestes brancas que indicam restauração e pureza da dignidade sacerdotal. Bendito seja o Eterno. Aconselho que de mim compre ouro refinado. E esse ouro já vem falar do peitoral, do manto azul. Mas já vem falar da lâmina de ouro. Essa lâmina, ela trazia a descrição, Kadosh Lahashei, santo ao eterno, né? Santidade ao eterno. No nível sólido, o ouro é atributo do din, do juízo, refinado pela misericórdia. O fogo é a purificação espiritual. Então, essa lâmina, ela espia a insolência, a pessoa que age sem vergonha ou respeito à autoridade. Como assim, mesmo? É isso mesmo. A pessoa que não tem respeito à presença do Eterno. Tem uma passagem bíblica de uma mulher que ela vai, pratica o mal, e depois ela volta para casa e entra na casa dela, dentro dos seus parentes, ela limpa os lábios e ela diz, não fez nada. A mesma coisa acontece com os homens. Vai, faz tudo, volta para casa, não fez nada, no domingo está na igreja, é uma barrada do céu. Mas é justamente não ter consciência, não ter respeito à presença divina. Para ele parece que está tudo bem. Não sabe, para ele ou para ela, não sabe que está acumulando uma taça de ira. Como assim, meu irmão? Cada vez que um homem pratica o mal, vai para uma taça. E aqui ele chama de taça de ira. Quando ele se arrepende e pede misericórdia ao Eterno, a Bíblia diz que o soberano, o rei da justiça, ele perdoa os pecados. E aquela taça de ira continua lá. Os pecados praticados continuam lá. A Bíblia não diz que joga no mar do esquecimento. Quando é que ele vai jogar no mar do esquecimento? Quando você que ganhou o perdão, praticar a justiça. E isso não é o que eu estou inventando, não. Está numa paraxá. O homem era um devedor. O rei mandou chamá-lo. Ele pediu misericórdia e o rei deu misericórdia. Era para aquele homem pagar o que devia ao rei, mas ele não tinha como pagar. E o rei perdoou ele. A dívida existia, mas só que o rei tirou da cobrança. Ele tirou aquela taça de pecado da mesa da cobrança, do din, do juízo, e botou do lado. Aquele homem sai, e ele não exerce justiça. Alguém devia a ele, e ele não quis perdoar, e mandou prender aquele homem. Ele exerceu justiça sobre aquele homem. E a justiça que ele exerceu foi Gevurá. Não foi Tiferet, não foi glória. Ele exerceu Gevurá pura. Ele não exerceu misericórdia com justiça. Ele exerceu pura Gevurá, rigor. E aí os anjos viram e avisaram ao rei. O rei mandou chamar aquele homem. E aquele homem volta. O rei pega a taça que estava lá guardada, não estava num Beit-Din, e traz para cima da mesa do julgamento. Servo mau, eu não te perdoei, por que tu não usaste de misericórdia como eu usei contigo? O perdão, ele é dado e só é recebido quando você faz tikkun. Não é perdão de boca, né? Eu cheguei, levantei a mão, está tudo feito, não. Porque aquilo que o homem faz, o Eterno perdoa, mas não tomou culpado por inocente. Tu tem que retificar isso, ó. Tem que retificar pecado, tu tem que se vestir com vestes espirituais no sumo sacerdote, tu tem que comprar ouro refinado, vestes limpas para retificar, aquilo está ali. E como é que eu retifico aquilo? Tu pede perdão, ele vai tirar da mesa do julgamento. E na mesa do Eterno agora vai ficar lá a taça da bondade. Tu ora, os anjos avisam, chegou a oração de Maria, chegou a oração de Pedro, chegou a oração de Áurea, chegou a oração de Manuel, de Aguinaldo, ele bota lá. Fez uma tecida cá, está colocando, está diante do Eterno.
Cada taça daquela bondade, quando ela transborda, aquela taça de bondade transborda, a Bíblia diz que há de tzedakah, o ato de justiça. Cada vez que você faz uma bondade, seja dando uma oferta, seja ajudando um pobre, seja perdoando, seja visitando, seja orando, cada ato de justiça está diante de Hashem. Foi assim com Cornélio, não foi? E o Eterno toma providência em tua vida, cancelando os maus decretos. Aquele decreto mau, aquela taça mal, é cancelado pela prática da tzedakah. O ato de justiça cancela o mau decreto. Ah, quer dizer que eu vou dar uma oferta, não é na barganha que a Igreja Católica inventou, não, minha irmã. Eu vou dar uma oferta, eu vou dar um boi, eu vou dar um bezerro. Não é a oferta da barganha. Retificação de midot. Esse boi, essa oferta que tu dá, é parte do processo. É a tua consciência em fazendo essa ação em retificação. A tua preocupação é deixar que ele que julga veja e ele que cancela os maus decretos. Não passa um shemitah sem que tu suba de nível, porque a cada um tempo de aprendizagem, tu sobe de nível, os maus decretos caem. Tu sobe de nível, os altares de maldição são destruídos. Tu sobe de nível, bons decretos são lançados, e você vai começando a viver na plenitude do Mashiach. Bendito seja o Eterno. O Goshen continha 12 pedras, e Urim e Tumim, servindo como instrumento de discernimento. E existe um paralelo entre esse peitoral do sumo sacerdote, que precisava de clareza para julgar Israel. Era para isso que o sumo sacerdote usava o peitoral, porque dentro do peitoral, que era uma bolsa dobrada, na parte da frente da bolsa tinha 12 pedras, e dentro tinha mais duas. E ali dentro tinha uma pedra chamada Urim e outra Tumim. E a Bíblia diz, e eu e você precisamos da visão espiritual para discernir nossa condição. É por isso que a Bíblia vai dizer, em Apocalipse 3,18, vai falar do colírio, a visão espiritual, o entendimento da luz do Ensof, a leitura da utilidade desse peitoral do sumo sacerdote para julgar certo. Mas veja, é julgar certo a você próprio, porque você pode se julgar e dizer, não, isso não faz mal, não. Há caminhos que aos olhos do homem parecem bons, e o fim deles são caminhos de morte. Tem caminhos que para o homem é normal, é bom e é lícito, mas Paulo disse que não convém. Porque o diabo ele é sutil, ele vai dando uma medidinha, e depois ele dá outra medida, ele dá outra medida. Ele conhece suas fraquezas. Então, como ele conhece, toma essa cerveja, e depois você toma 2 cervejas, e depois você toma 3 cervejas, e depois você está amarrado, não é mais no final de semana, é no final de semana todo, é na semana. E depois ele diz, troca para algo mais pesado, que isso não está fazendo tua cabeça. E você vê, você está encarcerado. Cuidado com as raposinhas, com a cervejinha, com o videozinho pornográfico, com a falazinha da piada. Cuidado com as raposinhas, porque essas raposinhas são pequenos animais que danificam as vias. Bendito seja o Eterno. Essa luz do Ensof precisa ter colírio para o teu olho, para abrir o teu julgamento. Você se auto-julgar, porque se você se julga, você não é condenado com o mundo. Entenda que este sumo sacerdote é você, na sua casa, no seu ir, no seu voltar, no seu entrar, no seu sair, diante dos anjos e de todo o universo espiritual. O projeto original do Eterno, esse projeto que o Eterno fez, era que o povo de Israel fosse para ele um reino de sacerdote, uma nação santa, antes do pecado do bezerro de ouro. Todo Israel foi chamado de Milahe Kohanim, reino de sacerdote, de Goi Kadosh, de nação santa. Ou seja, a vocação sacerdotal era coletiva, não apenas levítica, não era só da tribo de Levi. Todo Israel era uma nação de sacerdote, eram todos sacerdotes. O chamado inicial era para que todos fossem sacerdotes. Mas aí, após o bezerro de ouro, esse ofício ficou restrito a Levi. Depois de Shemot 32, o serviço sacerdotal foi concentrado na tribo de Levi. Você vai ver isso em Êxodo 32, como também em Bamidbar, Números 3. E isso não vai anular o chamado nacional, mas institucionalizou o sacerdote cultual, com 2 níveis, o nacional, Israel como mediador entre as nações, e cultural, Arão e seus filhos no Mishkan. Você vê Israel, ainda é um mediador entre as nações. Hoje, quer olhar para a figueira, vê as profecias se cumprindo. Olha para a Bíblia, olha para a figueira, vê as profecias se cumprindo. É Israel,
esse mediador espiritual, essa luz que está sobre o monte que ainda brilha entre as nações. E dentre o povo de Israel, existe Arão e seus filhos, que são essa tribo, essa nação de sacerdotes cultuais. Mas eu quero que você lembre, o tabernáculo já não existe. E as casas de sacerdotes também já não existem. Os escribas e fariseus já não existem. Os essênios já não existem. O que é isso, meu irmão? O que é que existe, então? Existem os fariseus, que são os rabinos. Rabino não é fariseu. O rabinato, tal qual você conhece hoje, é uma reinvenção do judaísmo, uma roupagem do judaísmo, dos judeus, para manter o ensino da Torá em seus corações. Isso é mais profundo, isso é mais significativo. A função sacerdotal de Israel, na fala do profeta Isaías, Navi e Yeshayahu, é ser luz às nações. Eu te dei como luz para as nações. E isso foi uma palavra profética que o Eterno lança para o povo de Israel, falando também do profeta Isaías, mas apontando para Israel, luz para as nações. Representa Hashem diante das nações. É o ensino da Torá, é manifestar a santidade. Isso é a linguagem sacerdotal ampliada. A profecia que é dada para Isaías está sendo dada para você aí na sua casa. Luz para as nações. É para o meu bairro? Não. É para o meu estado? Não. É lá no Rio Grande do Sul. Meu irmão, é luz para as nações. Esse chofar está sendo tocado no Brasil e nas nações. As pessoas têm gente em outros países ouvindo em português e falando, traduzindo para as pessoas da terra, porque a Torá é luz para as nações e está saindo do Rio Grande do Sul entre filhos que se juntam como águia, tocando o chofar para as nações. É luz para as nações. Depois da destruição do templo, conforme profetizou Jeremias, ele anunciou isso lá em Jeremias, capítulo 7, capítulo 25, no capítulo 52. Aí nós temos um outro layout. E o que acontece? O templo foi destruído. Agora não tem mais templo. Israel está no exílio, na Galute. E Daniel é levado para Galute. Ele vai receber uma palavra profética do anjo Gabriel. E nessa palavra profética diz que o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Olha, Daniel está lá orando, disse, nós vamos passar aqui 70 anos, o tempo está se cumprindo, por que tu não toma providência? E o Eterno manda o querubim, ele disse, não, vocês vão voltar. Templo vai ser construído, cidade reconstruída, vocês vão voltar e vão habitar. Só que vai vir um templo e vai destruir o santuário. Vai vir um templo e vai matar Machia, vocês vão voltar para Galute. Então, aquele homem de mais de 80 anos, mais de 85 anos, ele recebe essa revelação. Vocês vão voltar para a terra e vai ser contado um iovel espiritual. 70 semanas de anos, 490 anos, um iovel espiritual. E esse um iovel espiritual que vai ser contado, entenda o nível sólido. Nesse tempo, Machia vai ser tirado. Daniel vê essa revelação. O templo está sendo destruído. Daniel não é um sumo sacerdote, mas ele sabe que o povo vai voltar e que vai ser instituído novamente sacerdote. Como volta com Neemias? Neemias volta e traz os sumos sacerdotes, os descendentes de Zadok. Acontece, meu irmão, que Daniel ela vê a estátua com 4 partes. 4 partes. Cada parte é um iovel espiritual. Então passa o primeiro iovel espiritual, que ele vê que ele mandou trancar a profecia. Passa a cabeça de ouro, 500 anos. Passa a parte do bronze, 500 anos. Passa a parte de prata, passa a parte do bronze, e vai chegar ao cumprimento da parte do barro com ferro, é mais 500 anos. Chega esse tempo de plenitude, chamado plenitude dos gentios, e o Eterno começa a manifestar na terra os filhos de Rachei, aqueles que voltam para ser chamados de seguidores do caminho, isso é profundo, aqueles que voltam para ser perseguidos pela besta, porque guardam o testemunho de Rachei, e guarda a Torá e Rachei o testemunho de Machia. Esse é o tempo que Daniel vê, tempo profético. Um iovel espiritual até chegar Machia. Ele vê a estátua distribuída em 4 tempos. Tempos espirituais do Eterno, apontando para o tempo da plenitude do gentio. E aí você vai ver o próprio Machia, já no 1º século, dizendo, anunciou a destruição do 2º templo. O templo nem tinha sido destruído, Machia está na terra, ministrando, está se cumprindo a última semana de Daniel.
E aí Mashiach diz, não ficará pedra sobre pedra. E aí, quando Mashiach fala que não ficará pedra sobre pedra, aí, meu irmão, esse não ficar pedra sobre pedra, vai precisar que você se lembre que os pensamentos do Eterno não são como os meus e os teus pensamentos, como está escrito em hebraico. Kilo mashvotai, mashvoter leichem, não são os meus pensamentos como os seus pensamentos. E eu não ajo como vocês. O profeta Yeshayahu, o profeta Isaías, ele vai dizer em Isaías 55:8, assim como os céus estão muito acima da terra, assim os meus pensamentos e as minhas ações estão muito acima dos seus. Aquilo que o Eterno prometeu não vai cair por terra. Se ele disse que seria uma nação de sumos sacerdotes, vai ser uma nação de sumos sacerdotes. Se ele disse que vai ser vida, é vida e não morte. Se ele disse que vai ter cura, é cura e não enfermidade constante. Se ele disse porta aberta, não será fechada. Se foi o Eterno que prometeu, cumpre-se mesmo, porque o Eterno disse que ele tem nos escolhido como nação de sumo sacerdote. Assim também a minha palavra, diz o Eterno, ela não volta para mim sem nada. A palavra do Eterno que foi dada, ela tem que fazer, tem que cumprir o que ele prometeu. Isaías 55:11. E ele mesmo vai dizer em Isaías 66:2, e eu mesmo fiz os céus e a terra, e todas as coisas são minhas, mas eu cuido do pobre e cuido dos arrependidos, para que eles me temam e obedeçam as minhas leis. A gente está cuidando de tu, tu não está só. Você não está se submetendo? Diga para ele, vê como eu tenho andado. Chame a existência dele, peça isso, porque depois da destruição do segundo templo, como é que vai ficar o ofício sacerdotal? Hashem levantou o sacerdote entre as nações, e ele está dizendo, em relação a gentios, pode ler lá Isaías 66:22, e também deles tomarei sacerdotes e levitas, diz o Eterno. Essa promessa se cumpre em mim, se cumpre em você, sacerdotes e levitas levantados nos dias de hoje, sacerdotes e levitas com vestes espirituais, para estar diante do Eterno, sacerdócio eleito. Meu irmão, eu não sou sacerdote, não. Quem foi que disse isso? O próprio Pedro, cheio do Ruach HaKodesh. Ele vai dizer lá, em Pedro 2, capítulo 9, retomando no livro de Êxodo 19:6, Pedro vai dizer, vós sois geração eleita, você é um sacerdote real, você é uma nação santa. Ele explica essa identidade, a comunidade messiânica, composta de judeus e gentios enxertados. Ele aplica esse conceito de Êxodo 19:6, Pedro falando lá em Pedro 2:9, que eu e você é uma geração eleita. Ah, meu irmão, eu não sou um sacerdote. Eu não sou um apóstolo, porque apóstolo são aquelas pessoas que andaram com Mashiach. Eu vou dizer, apóstolo quer dizer enviado no original hebraico, não é no conceito grego, não. É no original hebraico, apóstolo é aquele que foi enviado, comissionado por Hashem, tem uma autoridade em nível nacional. E esse enviado, ele é enviado já com a consciência que ele é o sacerdote real, ele é nação santa, é representante de Hashem na terra. Não abra mão da sua realeza espiritual. No seu sangue corre a Torá de Hashem. No seu sangue tem as 4 letras do Eterno. Até hoje a biologia já está testificando. Há um número que se repete dentro dos cromossomos. E nesse par de cromossomos lá eu vou ver sempre essa sequência. E essa sequência numérica está falando do DNA do Eterno em nós. O sacerdócio é você. Essa mesma fala, João, quando está na ilha de Patmos, ele vai retomar novamente. E ele diz, e nos fez rei, e nos fez sacerdotes do Eterno. Esta é a identidade da comunidade messiânica, composta de judeus e gentios enxertados, que já foi profetizado no passado. Foi profetizado, meu irmão? Foi. Na Torá, foi. No Cântico de Moshe, Moshe disse, eles me provocaram com aquilo que não é Deus. O povo de Israel provocou Hashem com o ídolo do bezerro de ouro e depois com outros deuses. E Hashem vai dizer no Cântico de Moisés, um canto espiritual profundo, Deuteronômio capítulo 32, eu os provocarei com um povo que não é povo. Porque ele dizia, amo Israel, eu sou povo de Israel. Rabi Shaul, o apóstolo Paulo, como você conhece, ele vai dizer, eu vos porei em ciúmes com um povo que não é povo. O próprio apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 10, 19, ele vai lembrar essa palavra de Moshe Rabbeinu. Quando tu lê as epístolas de Paulo,
Olha, que ele está retomando o Velho Testamento, como se chama de velho, que nunca foi velho, é novo. A palavra do Eterno se renova a cada manhã. E sobre isso, Isaías vai dizer lá em Isaías 65:1, fui buscado pelos que não perguntavam por mim, fui achado pelos que não me buscavam. Eu não conheci o Eterno, mas a palavra veio soprada nos meus ouvidos, desceu o meu coração, e aí o Eterno me encontrou. E é por isso que eu quero que você medite, meu irmão, no Tratado de Sotá 36, nessas pedras do sumo sacerdote, porque essas pedras do sumo sacerdote, elas foram divididas, né? E foram divididas conforme está escrito no livro de Êxodo, no Êxodo 1, 2, 4, né? A lista dos nomes dos filhos de Israel foram ali divididos. Diz ainda no Tratado de Sotá que essa lista dos nomes estão colocados pela ordem do nascimento. E aí tem a ordem dos nascimentos dos filhos de Raquel e tem a ordem do nascimento dos filhos de Bila e Zilpa, sendo que, em primeiro lugar, está o nome da pedra do próprio José, e no último lugar, da fileira de pedra, está o nome da pedra de Efraim. Entre as 12 pedras do sumo sacerdote que são colocadas no peitoral, e esse tratado que eu comecei falando para vocês dele, e eu estou fechando com ele, esse tratado vai falar dessas pedras no peitoral. E ele conta nessas pedras que a última pedra é a pedra de Efraim. E de acordo com o Midrash Yomá 72, não foram apenas os 12 nomes que foram gravados em cada pedra. Na pedra de Judá, o nome de Judá, a letra de Judá. Mas além desses nomes, está gravado na pedra de Efraim, né? O nome dos patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. E incluída a palavra Shivitei e Yeshurun, que significa as tribos de Yeshurun. As tribos de Yeshurun é o mais nobre dos 3 nomes que é dado ao povo de Israel. Uns chamam de Jacob, outros chamam de Israel, e outros chamam o povo de Israel de Yeshurun. Mas esse Midrash está falando um profético, um sode, que está dizendo, olha, na pedra de Efraim tem o nome dos patriarcas, o nome de Efraim, e está escrito lá, Shivitei e Yeshurun, porque aquelas tribos do norte foram espalhadas entre as nações, e elas foram se misturando entre as nações. Aqui em Recife chegaram judeus, e eles povoaram essa terra, e esse sangue se misturou. E não por acaso, muitos estão fazendo exames e se vendo com descendência judaica, ancestralidade judaica. Eu vou te dizer que não precisa nem fazer. Sabe por quê? Essa descendência vai ardendo no praticar a Torá. E quando essa descendência arde, ela testifica com o teu espírito e com o meu espírito que eu estou conectado aos céus, aos Hashamai. O Yarat Hashamai anda dentro de mim. O que é Yarat Hashamai, meu irmão? É o temor dos céus. Yarat Hashamai é o temor dos céus. Não o temor por medo, é o temor em amor aos céus. É uma veste modificada. Portanto, Benjamim, o justo, teve o privilégio de servir de hospedeiro à presença do Todo-Poderoso. E a Bíblia vai dizer o seguinte, na tribo de Benjamim, naquela parte, quando partiu a terra, por acaso, a porção de Benjamim é a porção que fica dentro de Jerusalém, onde está o templo santo, o monte. E diz que essa porção que foi dada a Benjamim faz com que ele habite seguro, porque está na porção do Monte Santo. A porção de Benjamim, que está sendo conectada a todas as tribos da terra, diz que lá se juntarão como águias, onde estiver o corpo, diz Apocalipse. Ali se juntarão águias. Isso fala do arrebatamento da igreja. Se juntarão, então, das nações vão se juntar para a tribo de Benjamim, todos aqueles das nações. Diga eu, é você mesmo. Você voará para lá no arrebatamento como uma águia. Seu corpo será transformado e você desce como a chia sobre a porção de Benjamim, sobre a porção que está em Jerusalém, e não por acaso, naquela porção está o Monte Santo de Rachim. Azakbaru. Seja forte e abençoado. O Eterno que abençoe a sua vida em tudo e que nesse tempo você seja edificado na Torá do Rachim. Bendito seja o Altíssimo por esse tempo, por cada vida que aqui está e pela palavra ministrada. Eu oro para que você tenha fome e sede do Rachim, fome e sede da palavra, que a unção do Shabat acompanhe você todos os dias da semana, até você novamente entrar na intimidade do Eterno do Shabat, no portal, dentro do portal dos tempos. Sabendo que hoje é uma noite de festa, Hashem lembra-nos desse tempo, que hoje o Eterno dá vitória ao povo dele também. Bendito seja o Eterno, meu irmão Manuel, abre o teu som, dá os avisos necessários.
Shalom, meus queridos, sejam todos bem-vindos e que bênção, mais uma palavra tremenda, né, na Casa do Caminho. Só lembrando a todos, amados, que neste domingo, ou seja, hoje, nós não temos o nosso culto online e também nem presencial. Então, o pessoal de Giruá, né, que está aqui presente na live neste momento, nós não temos o nosso culto no ministério, no templo. Nós teremos amanhã, segunda-feira, porque segunda, a partir das 18 horas, ou seja, o culto de Purim, de celebração de Purim, vai ser às 19h30, às 7h30 da noite, tá bom? Então, a partir das 19h30, você que está online, fique ligado nas nos nossos grupos. E para você que está presente, por favor, venha e vamos entrar para esse portal que é poderoso demais. Afinal de contas, temos sido ministrados aí, você não pode perder esse momento, tá bom? Então, tá dado o recado, a gente aguarda todos lá. Abraço, meu querido. Deus abençoe você e toda a sua família. Amém. Adonai veismerecha, Yae Adonai panavelecha, viponega, Isa Adonai panavelecha, Veyasim lecha shalom. Amém. 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 Beijo no teu coração. O Eterno te abençoe e te guarde. O Eterno faça resplandecer o rosto dele sobre você. O Eterno te conceda shalom. Amém. Uma semana abençoada. Shavua Tov para o Hashem.